Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu quero falar sobre a influência que outras pessoas e até o próprio ambiente, o local em que você vive, podem ter em relação à sua carreira jurídica. Podem facilitar ou dificultar a sua carreira jurídica. E para isso, eu quero começar falando uma frase que talvez você já conheça, talvez nunca tenha ouvido essa frase, mas ela é um pouco conhecida e diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Você é a média dessas 5 pessoas que estão ao seu lado por mais tempo, com quem você mais convive. E essa frase, que, salvo engano, a autoria tem a ver com empreendedorismo, é uma frase que se liga à atividade empreendedora, ela é realmente uma coisa evidente. Parece que nunca dá errado quando você analisa essa frase, porque você é muito influenciado pelas pessoas com quem você está convivendo, de quem você é mais próximo. Essas pessoas acabam fazendo com que você seja uma média delas. E quero alguns exemplos. Se você vai fazer concurso público, por exemplo, aí você vive com pessoas que também querem fazer concurso público. Só falam sobre isso, falam sobre provas, materiais, etc. Você também ficará nesse meio e será muito influenciado por elas e vai estudar da forma como elas estudam, terá a disciplina que elas têm, fará provavelmente as mesmas provas que essas pessoas farão. Isso acontece. E se você quer empreender, por exemplo, digamos que você quer ser advogado. Se você convive com advogados, se você conversa sobre questões da advocacia, como está a advocacia, como está o mercado jurídico, áreas, parceria e tudo mais, você acaba sendo a média desses advogados com quem você convive. Você acaba pegando um pouco de cada um e aprendendo um pouco com cada um. Todos eles acabam influenciando a sua jornada na advocacia. Se você fizer isso, se você participar desses debates, conversas com outras pessoas que também têm o mesmo interesse que você. Eu me lembro de que quando eu estava na Defensoria Pública, quando eu era defensor público, eu convivia muito com outras pessoas que também eram concursadas. Eu não convivia com empreendedores, eu convivia pouquíssimo com advogados, mas convivia muito com juízes, promotores, outros defensores, e eu acabava sendo a média deles, de pensar no cargo público, de pensar na atividade, na instituição, de conversar sempre sobre questões funcionais, e pesquisava isso. Os sites que eu mais via eram sites funcionais, eram sites que falavam da carreira, falavam da atividade, falavam do que cada instituição fazia, de brigas entre as instituições também. As conversas eram sobre isso. E era isso que me interessava. Quando eu fiz meu mestrado, eu acabava convivendo mais com pessoas que estavam ligadas à pesquisa científica. E acabei me tornando a média dessas pessoas também, porque a gente conversava muito sobre pesquisa, sobre dissertação, artigos, livros, questões filosóficas, matriz teórica e tudo mais. E isso me influenciava para eu ser a média dessas pessoas com quem eu convivia. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Eu me lembro que quando eu estava na Defensoria Pública convivendo com essas pessoas que também ocupavam cargos públicos, e eu disse que eu gostaria de ser advogado, gostaria de empreender, deixar o cargo público para entrar na advocacia privada, eu fui visto com preconceito com quem eu conversava. Todas as pessoas que conversavam comigo estavam pensando outras coisas. Às vezes conversava com um juiz ou com um promotor sobre pedir exoneração para advogar, e a conversa era basicamente: você vai ser comerciante então? Tá, mas isso daí, qual a importância disso? É um papo idiota, não faça isso, vai acabar com sua vida, você é louco. Esse tipo de coisa, porque é uma realidade distante dessas pessoas. Se você quer advogar, não dá para pedir ajuda para um juiz, para um promotor, para um defensor, para um delegado, para um procurador, porque está muito longe da realidade deles, por mais que mantenham algum contato com advogados no dia a dia. Mas as pessoas com quem eles mais conversam são os colegas deles, que pensam como eles, e os colegas dos colegas deles da mesma forma. E eles não estão pensando em advogar, não estão pensando em fugir da estabilidade, da segurança do cargo. Eles querem continuar ali. E vão dizer que você é louco se pensa qualquer outra coisa diferente, como eu ouvi bastante. Então por isso que
O ambiente que você está vai ditar o ritmo do seu cargo, da sua carreira, da sua atividade a ser desempenhada, da sua meta, do que você quer como carreira. Se você começar a se envolver muito com pessoas que querem concurso, você vai ficar influenciado para fazer concurso, ou, por mais que você até advogue, vai ficar sempre com o pé lá atrás, como se fosse uma opção B, um plano B. O meu plano B é, se eu não dar certo na advocacia, eu faço como os meus amigos e vou tentar concurso. E isso é prejudicial. Nesse caso, se você quer advogar, tem que conviver muito com pessoas que querem advogar. E não só isso, não só a questão da convivência, das pessoas com quem você convive. O ambiente, até o local, a cidade que você mora, é muito relevante. Eu falo isso porque nos últimos 3 anos eu vivi em 2 cidades, uma delas eu vivo atualmente e outra cidade eu morei, que são totalmente opostas quando se trata da questão funcionalismo público e empreendedorismo. Eu morei um tempo em Brasília, no Distrito Federal, e foi exatamente na época em que eu pedi exoneração do cargo de defensor público. Fui para lá logo em seguida e comecei a advogar, a empreender e outras coisas. E quando eu dizia para alguém que eu tinha deixado um cargo público para seguir para a iniciativa privada, me chamavam de louco, diziam que eu fiz besteira, que estraguei a vida, porque Brasília é uma cidade que, tanto pelas questões políticas, quanto por ser sede de várias instituições, autarquias e tudo mais, tem muitos servidores públicos, um percentual altíssimo de servidores públicos, filhos de servidores públicos que ouviram sobre o funcionalismo público durante toda a vida e outros que querem fazer concurso público ou que estão dando aula em escolas, cursos para concursos públicos e ficam incentivando que você também faça concurso público. Daí foi algo que eu senti que poderia até ser um pouco prejudicial para quem quer empreender. Ora, se você está numa cidade em que o ambiente fala sobre funcionalismo público, sobre licitações, no máximo, o mais próximo do ambiente privado é dizer que você pode fazer licitações, que é se aproximar do serviço público, de uma instituição, de um órgão público, de um poder público, para vender alguma coisa para eles. Isso acaba te contaminando também. Como todo o ambiente é voltado para o funcionalismo público, para cargos públicos, concursos públicos, você tem que fazer concurso, então acaba sendo uma influência ruim para quem quer empreender, excelente para quem quer fazer concurso público. Tanto que quando você entra nos jornais de Brasília, ou compra o jornal, ou acessa os sites, muitas notícias são sobre concursos públicos, porque é o que interessa preponderantemente para quem mora lá. Ou a pessoa já ocupa um cargo público, talvez queira fazer um outro concurso para um cargo melhor, ou aquela pessoa tem um filho, tem um irmão, tem um parente que quer fazer concurso público e ela fica de olho nisso, para influenciar, para passar alguma dica ou alguma coisa assim. Então eu não senti que seria um bom ambiente para o empreendedorismo, porque o ambiente lá é voltado para o serviço público. Lógico que há exceções, há quem incentive o empreendedorismo, há instituições voltadas para o empreendedorismo e há muitos empreendedores também. Mas o percentual, o ambiente é mais voltado para o funcionalismo público em Brasília. Por outro lado, como eu disse, hoje eu moro numa cidade que é totalmente o oposto. Eu moro em Gramado, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que o ambiente é todo voltado para o empreendedorismo. Eu costumo dizer, quando eu recebo visita de alguém que é de outro estado, que vem para cá para visitar, conhecer o escritório, me conhecer, enfim, eu costumo dizer que aqui em Gramado parece que todo mundo está se dividindo. Ou a pessoa está tentando ganhar dinheiro ou está gastando dinheiro, no caso dos turistas. E isso de alguma forma te impulsiona no empreendedorismo. É um ambiente muito empreendedor, porque, enfim, sai aqui um parque de chocolate, sai o museu de tal coisa, museu do perfume, museu de cera, museu de carros antigos, carros esportivos, museu de tal coisa,
um restaurante temático, a criatividade, a inovação está por todos os lados, passeio alemão, ou passeio em tal coisa, ou degustação de tal coisa, tudo inventado, tudo criado, muita inovação e um ambiente muito forte no empreendedorismo. Aqui em Gramado é visto com desconfiança aquele que diz que vai fazer um concurso público, porque é uma cidade muito empreendedora, como outras cidades pelo país também estão se destacando como berço do empreendedorismo também. A gente fala que falta ao Brasil um Vale do Silício, onde todo mundo está ali lutando pelo empreendedorismo, mas eu sinto que aqui em Gramado é assim. Ou as pessoas estão gastando porque é o momento de férias e aí você quer ganhar para gastar também, e isso acaba te impulsionando, ou as pessoas estão empreendendo, abrindo negócios, fazendo parcerias, montando novos negócios. Isso de alguma forma vai te impulsionar. É como se você abrisse a janela, olhasse lá para fora e todo mundo estivesse trabalhando de forma privada, e isso impulsiona quem também quer trabalhar de forma privada, como por exemplo, e aí sobretudo na minha área, no direito, na advocacia. Você, quando olha esse ambiente, dá uma vontade de nunca pensar em fazer concurso público, porque você sente ali que todos estão se influenciando esse ambiente para que ele seja voltado para o empreendedorismo. Você passa num lugar, tem um corretor de imóveis falando que está vendendo tal coisa pelo telefone, outro está fazendo tal coisa, e outro está olhando como que vai ficar a fachada do novo restaurante que vai abrir. Isso acontece na cidade inteira, e aí o ambiente é fundamental para te moldar. Não vamos ser aqui ingênuos de pensar que a gente não é moldado. Nós somos moldados pelas pessoas com quem convivemos, como eu já falei, e também pelo ambiente em que estamos, até pela cidade em que moramos. No meu caso, sobretudo, eu posso dizer, se em Brasília, no tempo que eu morei lá, eu não senti aquela compatibilidade quanto às ideias, quanto ao ambiente, eu queria empreender e a cidade parecia mais voltada para o serviço público, aqui eu já vejo o oposto. Aqui eu vejo que há uma sintonia entre o que eu quero e o que a cidade divulga, o que todos que moram aqui falam sobre empreendedorismo, e isso é fundamental. Qual é a dica deste vídeo, portanto? Eu fiz aqui uma grande narrativa sobre a minha situação, a minha história, e a minha dica é a seguinte: se você quer advogar, você tem que estar no meio de pessoas que também querem advogar ou advogam, você tem que conversar sobre isso, acessar sites sobre isso, ler notícias sobre isso, se preocupar com isso, fazer disso o seu dia. E você tem que pensar no local que você mora. Se o local que você mora é um lugar em que está todo mundo se vitimizando, eu costumo dizer que há cidades em que você chega e fica desanimado, porque as pessoas estão na rua, todo mundo despreocupado, ninguém está pensando em construir nada. Se isso te desanima, não tem que se mudar caso você não queira, mas tem que começar a abrir o horizonte, começar a ir a outras cidades, conversar com pessoas de outras cidades. Se as pessoas da sua cidade pensam, querem uma coisa que você não quer, algo oposto ao que você quer, procure outras pessoas para conviver também. Não precisa excluir essas pessoas, mas procure outras pessoas para o seu círculo. Pessoas para você conversar por telefone, pela internet, redes sociais. Isso é fundamental para te moldar. E se você quer concurso público, por exemplo, daí você tem que procurar pessoas que pensem a mesma coisa que você, que estejam dispostas a passar por esses sacrifícios, até para ter uma sintonia, porque, por exemplo, quando eu quis fazer concurso público, na minha família, ninguém nunca fez concurso público. Foi uma época em que eu fiz, quando eu estava na faculdade, alguns sabem dessa história, que eu passei para defensor público quando eu estava terminando a faculdade, no 8º semestre, indo para o 9º, e não foi um momento que eu tive muito incentivo, porque na minha família ninguém nunca fez concurso, não tinha ninguém próximo que era concursado para pedir ajuda, mas
na internet, nas redes sociais, acabei construindo essa relação, sobretudo após a primeira fase, que foi exatamente quando eu estava saindo do 8º semestre da faculdade. E aí, após a primeira fase, que teve aquela filtrada, aquele filtro separando quem estava aprovado, quem estava reprovado, formaram-se vários grupos de debates, grupos de e-mail na época, e eu tinha essa proximidade com pessoas que também queriam a mesma coisa que eu naquele momento. Isso foi fundamental porque eu me sentia estranho às vezes de falar para meu pai, para minha mãe, que eu estava virando noites estudando para um cargo público. Ninguém entende isso. Mas quando você tem pessoas por perto, ainda que virtualmente, que querem a mesma coisa, acaba sendo um conforto para você trabalhar melhor, estudar melhor. E depois, obviamente, quando eu passei por essa época de concurso, fiz concurso, fui aprovado, exerci o cargo durante alguns anos e fui para a advocacia privada, é óbvio que as pessoas com quem eu convivo mudaram totalmente. Hoje são pessoas mais voltadas para a advocacia. Entre a minha rede de contatos, eu diria que 95% são advogados, ou querem advocacia, ou enfim, são empreendedores de alguma forma. Eu não tenho tanto contato mais com pessoas que querem concurso público ou são concursadas. Por isso, é fundamental que você monte o seu ambiente e construa o seu círculo de amigos, o seu círculo de contatos, de modo a pensar naquilo que você quer concretizar. Essa, portanto, é a minha dica. Construa um ambiente, se você quer empreender, para o empreendedorismo. Se você quer advogar, para a advocacia. Se você quer fazer concurso, construa um ambiente de pessoas que também querem isso, e isso vai facilitar bastante essa formação desse ambiente que envolve tantas pessoas quanto o local, vai facilitar bastante a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, um link para um grupo do WhatsApp que tem criminalistas, estudantes, advogados, servidores de várias partes do país, e eu estou lá participando também. Além disso, na descrição deste vídeo você encontrará um contato para palestras, cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros de minha autoria e várias outras coisas. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.